Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalia, faço parte do grupo PET Elétrica da Unifei e estou cursando o 5º período de Engenharia Elétrica. E na aula de hoje vamos falar sobre os elementos básicos e fasores. Então, na análise de circuito em corrente alternada, geralmente é feita utilizando fasores. Então, ele é passado do domínio do tempo para o domínio da frequência e são representados por números complexos. É uma forma mais simplificada de fazer os exercícios e as operações considerando o domínio do tempo, porque muitas vezes eles acabam sendo mais complexos do que deveriam ser. Então, passando para o domínio da frequência, ele acaba sendo mais simplificado. Aqui embaixo temos uma imagem onde relaciona o fasor com as formas de ondas senoidais. Então, para cada onda tem um fasor. E entre os fasores tem uma defasagem angular que pode ser medida a partir dos ângulos entre eles. Então, como exemplo, para poder fixar a parte de fasores, temos duas fens, que seria a E1, que é igual a 35,35 seno de 50 pt, e a E2, que é igual a 40 seno de 50 pt mais 90 graus. E essas tensões estão em série. Daí perde a fen resultante na forma da expressão senoidal, ou seja, no domínio do tempo, e o valor eficaz. Para resolução, como eu falei anteriormente, muitas vezes, utilizando a forma no domínio do tempo, acaba sendo muito complexo o exercício do que deveria ser. Então, dessa forma, vamos passar para a forma fasorial, para poder simplificar as nossas contas e posteriormente iremos transformar novamente para a expressão senoidal, ou seja, no domínio do tempo, porque o exercício pede para isso. Então, a primeira expressão seria do E1. E passando para a forma de fasor, vamos utilizar 35,35, que seria o módulo, e o ângulo de 0 graus, porque aqui não especificou qual era o ângulo, então podemos falar que seria 0 graus. Para o E2, temos o módulo de 40 e o ângulo especificado de 90 graus. Na forma de fasor, vai ficar 40 com ângulo de 90. Aqui tem 50π. Esse 50π seria a velocidade angular. E podemos notar que das duas ondas são iguais. E isso é importante para poder fazer as contas, pois as frequências devem ser as mesmas para as duas ondas. Então aqui, como elas estão em série, vamos ter que somar os dois fasores. E podemos fazer essa soma de diversas formas, utilizando softwares, utilizando calculadoras, ou fazendo à mão. E para fazer à mão, uma forma mais fácil é passar para a forma retangular. Então, aqui vai ficar 35,35 mais J, 40 volts. Passando para a forma polar, novamente, vai ficar 53,4 com ângulo de 48,5 volts. No domínio do tempo, vai ficar o módulo, como a gente já tinha falado anteriormente, de 53,4, seno de 50 pt, pois vai ser a mesma frequência e automaticamente a mesma velocidade angular, mais 48,5 graus, dado em volts, essa expressão. Assim, o valor eficaz ele vai ser dado a partir do E máximo dividido por raiz de 2. Então, o E máximo vai ser 53,4 dividido por raiz de 2, vamos encontrar esse valor de 37,8 volts. Aqui temos o exercício 1 da lista 1 da professora Camila. E ela pede esse exercício para poder escrever a expressão de uma tensão senoidal cujo valor máximo é 155,6 volts e de frequência de 50 Hz. A referência para t igual a 0 é o ponto onde dVdt é positivo e V igual a 77,8 volts. Então, aqui ela já deu o valor máximo e deu a frequência. Utilizando a expressão base, na forma
no domínio do tempo, temos então que o V máximo vai ser dado por este valor, como foi substituído na expressão abaixo, né? Aqui onde eu estou mostrando. O ômega, ele pode ser calculado a partir de 2πf, onde o f é a frequência que foi dada, que seria de 50 Hz. Então, substituindo na expressão, vamos encontrar 314,16 rádio por segundo. Assim, substituindo nessa expressão, podemos notar que o θ ainda não foi descoberto. Assim, para poder encontrar ele, vamos utilizar essa referência que foi dada no exercício. Então, para t igual a 0, temos um V igual a 77,8 volts. Ou seja, uma tensão de 77,8. Assim, substituindo na expressão esse t igual a 0 e o 77,8, vamos encontrar, a partir do arco seno, o valor de π por 6, que em graus seria 30. Então, temos todos os parâmetros, podemos substituir na expressão. Então, vai ficar Vt igual a 155,6, seno de 314,16T, mais 30 graus. Tudo isso em volts. Para o exercício 2, temos que determinar a amplitude, o valor eficaz e a frequência para as seguintes expressões. Então, para a primeira, temos que a tensão é igual a 28,28, seno de 377T. E para poder encontrar a amplitude dela, vamos olhar para o V máximo, que seria 28,28. Após isso, para o valor de RMS, podemos fazer o VRMS igual ao V máximo dividido por raiz de 2, sendo o V máximo 28,28. Assim, vamos obter aproximadamente 20 volts. Para o ômega, que já foi dado no exercício de 377, a partir dele podemos descobrir a frequência, a partir do rearranjo daquela expressão. Então, fazendo 377 dividido por 2π, vamos encontrar 60 Hz. Para o B, temos agora uma expressão da corrente, e aqui, ao invés de ser seno, é cosseno. Nada impede da gente passar para seno, porém, vamos ter que somar 90 graus na expressão. Então, fazendo isso, vamos ter para a amplitude, o I máximo vai ser dado por 3,54, como podemos visualizar aqui. O valor de RMS vai ser dado pelo valor máximo dividido por raiz de 2, e assim vamos obter 2,5 amperes. Para o ômega, vamos fazer igual o exercício anteriormente. O exercício anterior, onde a gente pegou o ômega e dividiu por 2π. E assim, obtivemos aproximadamente 1 kHz. Assim, temos os parâmetros dessa expressão. Para o exercício 3, vamos determinar o ângulo de fase para as seguintes pares de onda alternadas senoidais. Então, para poder fazer isso, descobrir a defasagem entre essas ondas, vamos fazer uma subtração do ângulo da tensão pelo da corrente. Aqui podemos notar que tem um menos na frente desse 18, que corresponde à corrente. E para a gente tirar esse menos, vamos ter que somar 180 graus aqui dentro. Então, a defasagem vai ser dada por 30 graus menos 60 graus mais 180, que foi somado lá dentro. E assim vamos obter menos 90 graus. Posteriormente, temos no B essa expressão da tensão e da corrente. Só que a frequência ela é diferente nas duas expressões. Podemos notar isso a partir da velocidade angular, porque uma foi dada por 377 e a outra foi dada por 754. E quando isso acontece, como foi falado anteriormente, a gente não consegue fazer a expressão, porque elas têm que estar necessariamente na mesma frequência. Então, nesse caso, a gente não pode comparar, pois as frequências são diferentes. No C, temos que as frequências são iguais, então a gente pode comparar, né?
E vamos fazer, então, essa diferença entre os dois ângulos. Então, pegando aqui, para a primeira expressão, né, temos 10 graus. E na segunda expressão, como foi dado em cosseno, a gente, para poder passar para seno, vai ter que somar 90 graus aqui, como já foi feito no exercício anterior. Então, fazendo isso, vamos ter 10 graus menos 135 graus. E vamos obter menos 125. Aqui temos um exercício bônus. E nesse exercício, fala que uma onda sinoidal na frequência de 50 Hz e valor de pico de 100 volts encontra-se atrasada de 60 graus de uma outra onda sinoidal, também de 50 Hz, e valor de pico de 50 volts. Assim, ele pede para esboçar o diagrama das duas ondas e calcular a defasagem de tempo entre as duas. Então, agora, o cálculo da defasagem vai ser um pouquinho diferente, porque antes estava a defasagem dos ângulos, agora vai ser de tempo. Então, primeiramente, vamos substituir os valores que foram dados no enunciado nas duas expressões das ondas, né? Então, utilizando aqui a expressão base, vamos ter que o ômega, como foi dado a frequência de 50 Hz, ele vai ser de valor de 314,16 rádio por segundo. Assim, a primeira expressão, que corresponde ao V1, vai ser dado por 100, que seria o valor de pico, né, o valor máximo, seno de 314,16 T, menos 60 graus. Aqui a gente podia colocar isso na segunda expressão também, que não mudaria nada. Essa aplicação foi feita porque uma é atrasada 60 graus da outra. Então, substituiu nessa aqui o menos 60. Então, no V2, temos aqui o valor de pico de 50, seno de 314,16 T, com ângulo de zero, para poder uma ser defasada da outra de menos 60 graus, né? Porque uma vai ser atrasada 60 graus da outra, como foi falado no exercício. Assim, para poder descobrir a defasagem de tempo entre elas, necessariamente foi feito uma regra de 3 simples, onde o 360 corresponde a um período e o período é dado por 1 dividido pela frequência, é a frequência de 50 Hz. E como a diferença é de 60 graus, temos esse ΔT. Fazendo a regra simples, né, vamos obter 3,33 milissegundos. Assim, o diagrama das duas ondas ele pode ser visualizado abaixo, onde temos, para cada variação de π por 3, um ponto na onda. Então, basicamente é isso, nesse exercício, né? E aqui estão as referências dos livros, das listas. E o PET Elétrica agradece. Obrigada e até a próxima aula.